Como é maravilhoso, como é bom sermos uma família do Senhor. Que bom que você está aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração de uma forma muito especial. E que você possa sentir falta desta família no decorrer da semana. E que na semana seguinte, no domingo que vai vir, você já esteja com o coração pulsando forte para estar aqui juntos, para adorarmos e prestarmos um culto de adoração ao nosso Deus. Quero compartilhar com os irmãos a respeito deste tema, dos quais Deus tem falado muito ao meu coração. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 14. Números, capítulo 14. Do verso 7 ao verso 9. Estarei me detendo apenas nesses 3 versículos. Números, capítulo 14, do verso 7 ao verso 9. Assim está escrito na palavra do nosso Deus. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais ao povo desta terra. Porquanto são eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo. E o Senhor é conosco, não os temais. Amém? Vira para o teu irmão que está do teu lado. Diz para ele: o Senhor é contigo. Ah, está muito baixo. Mais forte, queridos. O Senhor é contigo. Aleluia. O Senhor é conosco. Eu gostaria que você soubesse disso. O Senhor é com você. Em todos os momentos da sua vida. Independente dos momentos que você enfrenta, o Senhor está contigo na sua caminhada. Você não está sozinho. Não sinta desamparado. O salmista Davi diz: por mais que os meus pais e a minha mãe me abandonam, mas o Senhor não vai me abandonar. O Senhor está comigo. Como é bom a gente sentir a presença do Senhor. Como é bom sabermos que tem alguém que cuida de nós. Como é bom sabermos que tem alguém que vai na nossa frente para nos dar a vitória. E eu gostaria nesta noite de compartilhar sobre isso. O Senhor está conosco. O Senhor é conosco. Não podemos temer. Não podemos ter medo das situações que se levantam diante de nós. Não estamos nem aí para as situações, porque o Senhor está conosco. Ele vai continuar conosco. Ele vai nos dar vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode tomar posse disso em nome de Jesus? Amém, queridos? Prezados irmãos, esse texto, ou esses versículos, eles estão dentro de um contexto onde Deus estava trabalhando na vida do povo de Israel. E Deus levantou homens para levar esse povo numa terra chamada Terra Prometida. O capítulo 13 começa dizendo para nós que eles foram até uma jornada na caminhada. E lá pelas tantas, eles tiveram que parar, porque eles precisavam conhecer a terra que o Senhor iria levá-los para aquele lugar. E a palavra de Deus então nos registra que Deus falou para que Moisés escolhesse, ele e Arão escolhesse 12 homens, dos quais representava as 12 tribos de Israel. E assim então Moisés o fez. Irmãos,
Quando nós falamos na tribo de Israel, nós não estamos pensando de 100 ou 200 pessoas em cada tribo. Havia tribo ali com 400, 500 pessoas, 10 mil, 20 mil pessoas. E Moisés, então, orientado e direcionado por Deus, escolheu os maiorais daquelas tribos. Ou seja, os homens mais cultos, mais conhecidos. Os homens que tinham mais entendimento dentro do conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, os líderes que representavam cada tribo, Moisés então escolheu. E Deus diz para eles: vocês precisam ir à terra prometida e conhecer como é este lugar. E então esses homens foram debaixo da direção de Deus e com a orientação de Moisés e de Arão. E quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vemos que eles voltaram de lá empolgados, motivados. Tal foi a surpresa que eles tiveram, que eles voltaram de lá com um pequeno cacho de uva, amarrado em uma vara, carregado por 2 homens. Meus irmãos, que terra é esta? E de lá eles trouxeram também romãs e figo. E todos aqueles que foram os 12 espias tiveram a mesma visão daquela terra. De fato, aquela terra que nós fomos é de fato uma terra que mana leite e mel. Eles voltaram motivados, eles voltaram alegres, porque se surpreenderam com a capacidade de produção daquela terra. Porém, a palavra de Deus registra para nós que, embora eles saíram de lá crendo e vendo que de fato a terra era 10 homens, segundo a palavra de Deus, líderes que realmente estavam na direção daquela nação, ou de algumas tribos ali, 10 tiveram uma visão diferente de 2 homens, que tiveram também uma visão diferente. Irmãos, isso me trouxe uma certa preocupação quando nós tratamos de liderança. A minha mãe, que já em memória, ela usava dizer o seguinte: coração do homem é terra que ninguém anda. Na sua maneira simplória de dizer, ela estava dizendo o seguinte: ninguém pode conhecer o coração do homem. E a palavra de Deus diz para nós que o coração do homem é enganoso. Quem o conhecerá? Irmãos, eu fiquei surpreso porque eram 12 homens. Esses 12 homens, eles tiveram uma experiência profunda com Deus quando eles saíram do Egito. Deus foi operando maravilhas na caminhada que eles tiveram até esse tempo. Primeira, quando eles saíram do Egito, o mar se abriu. Eles passaram com os pés enxutos por dentro do mar. Quando eles atravessaram do outro lado, o mar se fechou enquanto o exército que estava atravessando por ali, do Egito, todos morreram. E eles continuaram servindo ao Senhor, porque Deus estava com eles. E continuaram caminhando. Diz a palavra do Senhor, que durante o dia uma nuvem estava sobre eles, protegendo do calor do deserto. E na noite, uma coluna de fogo estava presente sobre eles, para que eles pudessem ter a proteção de Deus, a prova da presença de Deus, e que eles pudessem continuar caminhando. Irmãos, lá pela tanta da caminhada deles, eles sentiram fome como nunca no deserto. Deus mandou maná do céu, caiu do céu alimentos. Alguns estudiosos costumam dizer que o maná que caiu do céu era semelhante a um bolo de mel. E eles recebiam isso
lemos nesse versículo, eu quero compartilhar o primeiro ponto, de que um crente que teme ao Senhor tem uma visão otimista das situações. Um cristão temente ao Senhor, ele tem uma visão diferente das coisas, porque ele caminha dentro da visão do Senhor. Porque ele não anda pelo seu próprio entendimento, mas ele anda debaixo da direção e do poder do Senhor. O salmista Davi, no Salmo 20, capítulo 20, verso 7, ele diz: uns confiam em cavalos, uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção no nome do Senhor, o nosso Deus. Neste primeiro versículo que nós lemos, no verso 7, a palavra de Deus diz para nós o seguinte: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. É terra muito boa. Sabe quem falou isso? Josué e Calebe. Os dois espias que espiaram a terra. Mas os outros 10 espias, eles tiveram uma visão diferente. Lá no verso 32 do capítulo 13, dá uma olhadinha, volta lá atrás. O que eles fizeram? Eles infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo, olha a visão deles: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Olha o verso seguinte, 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes. E éramos aos seus olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Queridos, a primeira coisa que eu vejo neste primeiro versículo que nós lemos, no verso 7 do capítulo 14, é que eles cometeram alguns erros cruciais, e podemos dizer pecado, porque eles perderam a esperança no Deus que eles estavam caminhando. Eles não mais confiavam no Deus que havia tirado eles com as suas fortes mãos do Egito. Um Deus que operou maravilhas, um Deus que operou milagres. Eles tinham perdido a esperança, a confiança no Deus das promessas, no Deus dos milagres. A caminhada que eles estavam tendo diante dos acontecimentos, da provisão de Deus, não era para eles estar nesta situação. Eles precisavam continuar confiando no poder do Senhor. É como nós na nossa vida de caminhada. Quando nós servimos ao Senhor, quando nós o obedecemos, quando nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, não é para caminharmos pela nossa própria confiança, mas é para confiarmos num Deus que está além das nossas possibilidades, no Deus dos milagres, no Deus que vai além da minha visão. E foi para isso que Deus nos chamou, porque a palavra de Deus diz que nós somos hoje o Israel de Deus. Nós não vimos Jesus Cristo sendo cravado na cruz. Nós não nos presenciamos a sua morte, tampouco a sua ressurreição. Mas pela fé nós cremos. E nos submetemos à sua vontade. Uma vez mais, que nós o aceitamos como Senhor e Salvador na nossa vida, e Ele passa a morar na nossa vida, nós passamos a andar pela fé nele. Quando nós olhamos na palavra do Senhor, entendendo que um crente que tem visão, ele é otimista, porque ele vê as coisas com o prisma do olhar de Deus.
não é dos meus olhos, é dos olhos de Deus. Ele vai além, porque o Deus que ele serve é um Deus de poder. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, verso 37, Paulo nos diz o seguinte: mas em todas estas coisas, ou seja, em todas as dificuldades, as perseguições, nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque Jesus Cristo já venceu na cruz por nós. Jesus Cristo já venceu na cruz por você. Este é o motivo que nos faz caminharmos. Enquanto aqueles 10 espias estavam querendo retroceder na sua caminhada, olha o que a palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 10, versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Nós não somos daqueles que retrocedem. Meu querido irmão, você não pode retroceder. Você não pode voltar atrás. Por quê? Porque é uma promessa de Deus sobre sua vida. Pode ser que neste momento você ainda não está desfrutando daquilo que Deus prometeu na sua vida, mas Ele vai cumprir, Ele é Deus. Ele é soberano sobre a sua vida, Ele é soberano sobre a minha vida. Ele é Senhor absoluto, se Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua palavra. Eu sei que muitas vezes já tenho passado pelo seu coração o desejo de dizer, não vale a pena. Se nós formos atentarmos um pouco mais na palavra, nós vamos ver que o que aqueles espias fizeram com toda a nação de Israel, dizendo para eles, chega, basta. Vamos levantar um general entre nós, um líder entre nós, que possa nos conduzir à terra prometida. Não. Não, nós precisamos de um líder que nos leva de volta para o Egito. Irmãos, a falta de visão de um líder pode levar uma nação inteira a perecer no deserto. A falta de visão de um líder dentro de casa pode levar uma família inteira a perecer na sua caminhada sem Deus. É por isso que eu olho para esses homens, segundo o coração de Deus, Josué e Caleb, e eu vejo neles, mas que coração desses homens. Eles disseram, não é assim. A terra é muito boa. Se o Senhor nos prometeu, Ele vai cumprir nas nossas vidas. Ele vai cumprir nas nossas vidas. Não é momento de retrocedermos. O que nós entendemos também na palavra de Deus, ainda dentro desse próprio texto, no verso 8, a palavra do Senhor diz o seguinte, se o Senhor se agradar de nós, olha só, uma das coisas que nós já percebemos no início deste versículo, é que o próprio Moisés e Arão já tinham percebido que Deus não estava se agradando da atitude daquele povo. E é impressionante como eles não estavam entendendo que Deus não estava naquela visão deles de querer retroceder na sua caminhada. Irmãos, o pecado cega as pessoas. A desobediência cega as pessoas. O desejo carnal de querer voltar atrás cega as pessoas espiritualmente, para não entender o propósito de Deus na vida delas. E é isso que o inimigo de fato quer fazer. A palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Quem é o Deus desse século?
Satanás. É tudo que ele quer fazer e anda fazendo para impedir que as pessoas tenham a mente aberta para entender o propósito de Deus nas suas vidas. E quando nós continuamos lendo esse versículo, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Havia uma promessa de fartura e de prosperidade. Havia uma promessa de grandeza. Havia uma promessa de sucesso. Havia uma promessa de enriquecimento. Josué e Caleb falou: nós não queremos. Nós não queremos estar voltado apenas para esta visão que vocês estão tendo desse presente. Não. Nós estamos enxergando um pouquinho lá na frente. Tem algo maior, tem algo melhor, tem algo precioso para nós. Então eu consigo entender que um crente de visão, ele continua avançando. Um crente de visão, ele não para pensando que ele tem que retroceder, porque não vale a pena caminhar com o Senhor. Vale a pena caminhar com o Senhor. Vale muito a pena. Qual foi a visão que os dois espias tiveram? Este lugar é uma terra que mana leite e mel. Meu amado, se Deus te prometeu, nesta tua caminhada com Ele, Ele vai cumprir. As suas promessas são reais e verdadeiras. Ele vai cumprir isso na sua vida, Ele vai cumprir isso nas nossas vidas. Esta é a palavra do Senhor para com as nossas vidas. Deus não se agradou da atitude do povo quando eles decidiram retroceder. Uma das coisas que nos chama a atenção é que eles foram rebeldes contra o Senhor. E uma das coisas que a palavra do Senhor nos registra em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, quando nós olhamos a vida de Saul, um homem que foi levantado por Deus para estar diante do povo, ele se rebelou contra Deus. Ele não quis mais ouvir a palavra de Deus. E nós entendemos, segundo a palavra do Senhor, que a rebeldia, o que a palavra de Deus diz, que a rebeldia é pior do que? Do que feitiçaria. Você sabe o que é isso? Qual o propósito da feitiçaria? Deixar as pessoas totalmente alienadas dentro do propósito pelo qual elas deveriam caminhar. E como é triste olharmos na visão destes líderes que estavam com uma visão diferente daquilo que Deus os chamou para ter, para continuar caminhando. E quando nós olhamos dentro da vontade do Senhor, nós vemos que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, ele diz diante da sua caminhada: irmãos, quanto a mim, não julgo que já alcancei alguma coisa nesse sentido, ou que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação. Nós temos um objetivo, nós temos um alvo na nossa vida. Qual é o nosso alvo? A salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A promessa do Senhor é os céus para nós. Nós estamos aqui de passagem.
Se nós estamos aqui de passagem, há uma promessa de vida eterna para todos nós. Esta é a promessa de Deus para todos nós. Então não podemos nos atentarmos para as coisas que estão presentes diante de nós. Um crente de visão, ele é corajoso. Um crente de visão, ele é corajoso. Ele é destemido. Ele é valente. Ele avança. Ele não recua. Ele não tem tempo a perder para olhar para as diversidades e para os problemas que estão ao seu redor. Não quero dizer que os problemas não vão existir. Não é isso. Os problemas, eles vão existir sim. Porque os espias não negaram que lá tinha gigantes. Josué e Caleb concordaram com eles. De fato, lá tem gigantes. Meu amigo, a vida vai ter gigantes. Você precisa continuar avançando. Porque é eles que precisam sair da nossa frente. Os gigantes vão se levantar a todo instante na nossa vida. Talvez você possa estar enfrentando um nesse momento. Talvez você possa estar enfrentando um grande problema neste momento. Tão grande, tão forte como um gigante. Mas você não pode perder a esperança. Porque o Senhor vai lutar por você. O Senhor vai conquistar a vitória para você. Você e Deus é a maioria. Pode levantar gigantes. Se a mão do Senhor está sobre a sua vida, você vai continuar marchando e servindo ao Senhor. Porque foi Ele que te comprou com o seu precioso sangue. A palavra do Senhor diz que nós não fomos comprados com coisas corruptíveis desse mundo, como ouro e prata, mas nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, como de um cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem defeitos. Ah, que preço precioso! Que preço precioso Ele pagou por nós. Vale a pena andarmos com o Senhor. Vale a pena sermos obedientes e fiéis ao Senhor. Vale a pena submetermos à vontade do nosso Deus. Porque Ele sempre vai estar cuidando de nós. O Senhor é conosco. O Senhor é com você, meu querido. Possivelmente você talvez já esteja preocupado com aquilo que vai acontecer amanhã. Com os desafios que você tem para vencer amanhã. Não precisa temer. Pode dormir tranquilo. A mão do Senhor vai estar sobre a sua vida. Quando você levantar amanhã de manhã, o Senhor já vai estar te esperando. Para que continue você vencendo, porque a mão dele vai estar sobre a sua vida. E ele vai caminhar na tua frente, te dando a vitória que você precisa em nome de Jesus. Levante a sua cabeça. Glorifique o nome do Senhor. Exalte ao Senhor todo o tempo da sua vida. Sirva o Senhor com toda a sua força. Adore a Ele com todo o seu coração. Porque Ele vai se manifestar sobre a sua vida em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz para nós, em Mateus capítulo 28, verso 20. Eis que eu estou convosco. Alguns momentos quando vocês estiverem comigo, é isso? Eis que eu estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Você entende isso? O Senhor é contigo. Tão somente não sejamos rebeldes contra a vontade do Senhor nas nossas vidas. Pode ser que venhamos a enfrentar dificuldades. Não estamos isentos.
Hoje ainda estivemos conversando, mas como Deus permite essas situações? Queridos, nós vivemos num mundo caído, no pecado, pela desobediência de Adão e Eva. E o pecado deste mundo nos atinge. Você consegue entender isso? Quantas pessoas que você conhece, ou conheceu, pessoas de vida de caminhada com Deus, de repente você vê na notícia, foi atropelado. Quantas pessoas que estão servindo ao Senhor, com inteireza de coração, de repente ele é tomado por uma doença, câncer ou qualquer outra doença. Aí você vai questionar Deus. Não, mas nós não estamos no céu, nós esquecemos disso. Nós estamos numa terra do qual o pecado contaminou a terra, e o pecado deste mundo também nos atinge, porque ainda nós não estamos plenamente na glória, mas um dia nós estaremos com o Senhor, e nós teremos o nosso corpo como de fato nós fomos criados, em santidade no Senhor, e seremos como de fato Jesus Cristo é, um corpo santo, glorificado, para viver para sempre na eternidade com o Senhor. Meu querido, por isso vale muito a pena servir ao Senhor. Vale a pena nos colocarmos à disposição do nosso Deus. Deus, eu estou aqui, eu não sei o que eu posso fazer, eu sei que o Senhor tem um plano para a minha vida, eu quero que o Senhor me use como o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer, para o louvor e honra da sua glória. Eu gostaria de estar concluindo, pensando com você, levando você a refletir sobre algumas coisas. Ser otimista é uma das qualidades do verdadeiro cristão. Ser otimista é uma característica, é uma verdade na vida do verdadeiro cristão. Eu pergunto, você é um otimista? Você é um vencedor? Você de fato tem andado pela fé? As oportunidades, em segundo lugar, são para todos. Para conquistar, você precisa de um outro espírito. A palavra de Deus diz para nós no capítulo 14, no versículo 24, falando sobre Caleb e Josué. A palavra de Deus diz que Caleb teve um outro espírito. Quando Deus separou ele, apenas ele e Josué para entrar na terra prometida, porque toda aquela geração que murmurou contra o Senhor não entrou. A minha pergunta para você nesta noite é, você de fato tem um espírito diferente? O espírito que impera na sua vida realmente é um espírito de bravura, de desejo, de conquistar, de ser vitorioso? Eu estou falando do espírito com letra minúscula, não estou falando do Espírito Santo. O teu espírito, você realmente luta por isso? Você realmente luta pelas tuas conquistas, por aquilo que você deseja? Você tem pagado preço por isso? Está disposto a fazer isso? Terceiro lugar, você não foi chamado para retroceder nesta caminhada com o Senhor. Eu gostaria que você soubesse que o Senhor está na luta com você. Deus está com você. O Senhor está conosco. O Senhor está com você. A mão do Senhor é sobre a sua vida. Meu querido, é um tempo de reflexão, um tempo de olhar para dentro de nós e perguntar para nós mesmos, de fato eu estou agradando o Senhor? As situações que eu tenho enfrentado, as dificuldades que têm se levantado, elas têm me impulsionado a continuar caminhando, avançando, servindo ao Senhor? Ou lá no fundo do teu coração, da tua mente, tem acendido vários pontinhos de interrogação?
Eu gostaria que você levantasse a sua cabeça em nome de Jesus, porque a nossa salvação está muito mais próxima do que quando nós aceitamos a Cristo. A minha esposa costuma dizer: nossa, nós temos mais um dia. Não, é um dia a menos. É um dia a menos. Não se alegre por isso, porque a nossa salvação está mais perto do que nunca. O Senhor vai vir buscar a sua igreja. O Senhor vem nos buscar. Há uma promessa de um lugar para nós morarmos, que é os céus. E eu quero te encontrar neste lugar. Eu quero te ver lá. É um lugar onde nós vamos estar adorando o Senhor para sempre. É um lugar onde nós vamos estar para sempre na presença daquele que morreu por nós, que deu a sua vida por nós. Você está disposto a continuar caminhando? Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que nós possamos continuar avançando na nossa caminhada. Nós vamos vencer os gigantes, porque o Senhor já nos deu a vitória em Cristo Jesus. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé nesse instante. Nós estaremos orando. Nosso querido Deus, graças te damos, porque o Senhor nos alcançou pelo teu poder e pela tua graça. Obrigado, porque nós avançamos, nós continuamos caminhando, não pelas nossas capacidades, mas porque o teu Espírito de poder, que está morando em nós, nos encoraja a continuar avançando neste mundo já caído no pecado. Pai, enquanto vivermos aqui, que possamos fazer diferença nessa sociedade que vivemos. Que o teu Espírito Santo possa estar nos renovando cada manhã em nome de Jesus Cristo. E que a tua graça possa se manifestar abundantemente sobre nós. E possamos continuar avançando no propósito pelo qual o Senhor nos chamou, que é morar nos céus para sempre contigo. Deus, enquanto continuarmos aqui como igreja, nos reveste com o teu poder, nos capacita na nossa caminhada, que não venhamos retroceder, mas que continuamos avançando, porque o Senhor está conosco, o Senhor é por nós, o Senhor já conquistou a vitória na cruz do Calvário por todos nós. Te agradecemos e te louvamos por tamanha salvação, e é em teu nome que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, queridos. Deus te abençoe.